Hoje eu quero dizer para as pessoas que estão me seguindo nas redes sociais, as pessoas que estão acreditando no que estou dizendo não serão decepcionadas. O que eu vou dizer para vocês é impactante, é algo que vocês nunca ouviram e que nunca imaginaram. O que acontece? Eu saí de Minas Gerais e fui para a Bahia. Da Bahia fui para o estado do Espírito Santo. Do estado do Espírito Santo fui para São Paulo. No tempo de solteiro eu morei 1 ano na capital. Depois eu voltei para a Bahia. Na Bahia eu casei com a Guiomar Pedreira Vital, que já veio a óbito. Eu vivi com ela há 37 anos. E depois, na Bahia, eu voltei para São Paulo depois de casado e fui morar no litoral norte de São Paulo, na cidade de São Sebastião. De lá, e algo me tirou de lá, nunca contei como eu fui para Rondônia. Eu fui para Rondônia numa situação pesada. Vocês não têm nem ideia do que eu passei. Fui morar numa floresta. O que acontece? Uma certa feita, houve um motim perto de Porto Velho, que é a capital do estado de Rondônia. E nesse motim apareceu um homem por nome Ezequiel, né? Esse homem é fazendeiro, ele é um homem bem sucedido, ele deu carro zero para todos os filhos e as filhas, ele deu faculdade para os filhos e para as filhas, ele não era um homem qualquer. Tá. Esse Ezequiel, quando eu estava na BR, lá no Triunfo, perto de Porto Velho, esse homem apareceu pela primeira vez a mim. E aí, tinha um caminhoneiro que antes que a BR fosse fechada, porque nós seguramos a BR 3, vou falar a linguagem de vocês, 3 dias e 3 noites, 4 dias e 4 noites, tá? Lá no Triunfo, porque nós estávamos com o apoio do governador do estado, que na época era o Ivo Cassol. Tá. O que acontece? Lá na BR, tinha um caminhoneiro, antes que nós fechássemos a BR, o caminhoneiro estava na frente, deveria ter ido embora e não foi. Ele achou que aquilo não ia dar em nada, porque estava pouquinhas pessoas ali, e ele achou que aquilo ia parar por aí. O que eles fizeram? Eles fecharam as BRs, né? Fecharam o trânsito fora, na via principal, eles fecharam, para nós não ter acesso. Mas o lugar que foi montado a estratégia, para nós fazer o encontro, nós tínhamos um desvio por terra. E nesse desvio nós fomos de ônibus e foi chegando caminhões e caminhões e foi aumentando o povo. E o caminhoneiro que achava que aquilo não ia dar nada, que ele virou uma multidão de gente. E eu estava lá. Inclusive eu fui entrevistado pela Rede Globo lá. Só que a Rede Globo é bandida, é pilantra. Ela distorceu todas as informações. Por isso que eu não gosto de televisão, porque esses jornalistas são mentirosos. Eles são enganadores da população e a população não sabe disso. Eles não dizem a verdade nos jornais. Eles são comprados pela mídia, pela a facção criminosa, que são senadores, deputados, governadores e etc., ministros. Na verdade, o sistema está na mão dos políticos. E a mídia do Brasil é comandada pelos políticos. A coisa é tão séria que o Lula já morreu, faz mais de 2 anos que o Lula morreu, e hoje estão sustentando aí o país um boneco, se apresentando como Lula, o nome dele é Moacir, ele é um chinês. Por que no Brasil está querendo tomar as terras de Rondônia, do Pará, do Acre e etc.? Porque é o chinês, eles querem tomar conta. Eles colocaram os índios como várias terras que nem índio tem, como terra indígena, que é para segurar as terras, as propriedades e desapropriar os povos. Eu sei disso. Mas aí o que acontece? Eu vou contar para vocês a história do Ezequiel. Quando nós estávamos lá em Porto Velho, o que aconteceu? Esse Ezequiel, um caminhoneiro, lá na BR, ficou uma roda de gente assim, uma roda grande de pessoas, e o caminhoneiro no meio, impressionado, porque ele estava numa
situação feia, porque ele tinha ido num centro pesado de macumba e ele viu os espíritos, como eles chamam, né, os tal de guia que eles falam, descerem em nome de Deus e Jesus. E aí ele estava apavorado. Vem cá, mas se Deus e Jesus é verdadeiro, por que esses guias descem, esses macumbeiros, convoca eles e eles se manifestam em nome de Deus e Jesus? Quando eu estava ali apavorado com aquela situação, ninguém dava resposta para ele, eu apareci. E eu falei, mas eu sei o porquê. E aí, quando eu disse o porquê, ele disse assim, mas eu tinha que estar aqui para me ouvir isso. Agora eu entendi. O caminhoneiro, na época, disse isso. E o Ezequiel, né? Ezequiel Estopa, tá? Esse Ezequiel ouviu uma voz dizendo que ele tinha que fazer uma obra e que teria que ter uma outra pessoa. E aí, quando falou, vai andando aí que você vai ver a outra pessoa. Mas quem disse para ele não foi o Ser Supremo Yahweh, quem disse para ele foi Ra-Satã. E ele achou que era Yahweh que estava dizendo para ele. Aí ele encontrou comigo lá na BR. Quando eu disse que o nome do Messias era Yahushua, no meio do cidadão lá, e por isso que os espíritos diziam em nome do Deus, que o Deus é o mesmo Satanás. O Deus de Jesus é satânico. Aí o que acontece? O caminhoneiro falou, eu teria que estar aqui para ouvir isso. Mas aí quando eu disse que o nome do Messias era Yahushua, o Ezequiel esperou eu terminar. Quando eu terminei, ele me chama e disse assim, olha, você pode falar comigo particular? Eu falei, sim. Sentou comigo, nós estávamos na BR mesmo, eu também estava envolvido na mesma situação. Naquele montinho foi aonde eu conheci o Ezequiel. O que Ra-Satã fez? O Ezequiel, Yahweh me mostrou que antes que Ra-Satã rebelasse contra Yahweh, o Ezequiel trabalhava com ele. Trabalhava para Yahweh, junto com Ra-Satã. E aí, Ra-Satã usou o Ezequiel. O que Ra-Satã queria? O Ra-Satã queria que eu me tornasse governo no mundo, mas governado por ele. E usou Ezequiel para me preparar para colocar no governo. A coisa é profunda, eu não estou falando, não estou inventando. E eu recebi de Ra-Satã, usando Ezequiel, várias instruções valiosas. Eu aprendi bastante, porque eu era leigo, ele me encontrou num lugar sem energia elétrica, um lugar sem conforto nenhum. Esse Ezequiel pousou na minha casa várias vezes e eu fui analisando a situação. O que o Ezequiel me mostrava que era positivo, eu sabia que era positivo. Que Ra-Satã não vem com mentiras total, não, ele vem com verdades. Aí as verdades que ele mostrava, eu sabia. E quando ele mostrava as coisas negativas, eu também sabia que era negativo. Um besta lá no mato, sabendo do que se tratava. Aí o que aconteceu? Eu falei, mas esse negócio esse Ezequiel está furado. Ele é uma gente boa, ele não é má pessoa, mas ele está enganado por ser satânico. Tá. Aí eu fui na fazenda do Ezequiel, ele tem 200 alqueires de terra, na mesma área onde eu tenho fazenda, perto do Alto Paraíso. Uma vez eu peguei uma moto, eu tinha uma Bros 150, né? Eu peguei essa Bros, essa moto, e fui na propriedade do Ezequiel pela primeira vez, nunca contei isso. E nunca falei para o Ezequiel o que aconteceu lá. Eu cheguei no Ezequiel, ele me tratou bem, me recebeu bem, e eu comi um alimento lá no Ezequiel, eu nunca contei para ele, e o alimento que eu comi lá me deu uma dor de barriga lascada, me deu uma caganeira do Satanás. Eu falei, mas tem algo errado aqui. Aí que acontece? Fiquei quieto. No outro tempo estava chuvoso, chovendo ainda, chuva, estrada de chão. Eu montei na moto e o Ezequiel me tratou bem ao pé da letra. Eu montei na moto e fui embora. Depois disso, o Ezequiel foi na minha casa várias vezes, tanto em Buritis como na minha fazenda. Tá? Ele chegou a levar as filhas dele lá e tal. Aí,
quando eu gravei o primeiro vídeo, YHWH e o Absurdo das Religiões, eu fui na casa do Ezequiel, mas antes disso, o Enoque, que o Ezequiel conseguiu enganar, que até aí o Enoque me apoiava, mas o Ezequiel conseguiu enrolar o Enoque, não conseguiu enrolar eu, já usado por Satanás. Mas o Ezequiel estava mal intencionado? Não, ele estava enganado, achando que era Yahweh que estava falando com ele. E quando o Enoque ouviu também o nome Yahweh, não foi Yahweh que passou o nome, também foi Satanás. Satanás é estratégico, tá? O que Satanás queria? Queria que eu fosse governo no mundo, que ele já sabia da minha capacidade, eu não sabia, tá? Que eu ia ser levantado do mundo, falei, eu vou ludibriar ele, colocar ele para ser governo, mas no meu comando. Por isso que ele passava informações. Ele passou informações para mim que vocês nem imaginam, informações privilegiadas. Mas Satã, usando o Ezequiel. Aí, quando eu gravei o primeiro vídeo, YHWH e o Absurdo das Religiões, eu fui pela primeira vez na casa do Ezequiel, em Mirante da Serra. O Mirante da Serra, o Ezequiel tem um prédio, né? Embaixo é loja, né? É uma grande loja, e em cima a residência dele. A esposa do Ezequiel estava para Goiânia fazendo compras, só estava o Ezequiel e um dos filhos dele lá. Me recebeu super bem, tanto o Ezequiel, o filho dele me tratou bem e tal, mas o Ezequiel estava todo lascado, intervido na política, tá? E aí eu vi toda a situação, fiz de conta que não vi, mas aí eu já tinha parado de comer carne, nesse tempo eu já não comia mais carne, e aí quando eu sentei em volta da mesa com o Ezequiel e o filho dele, aí veio a janta, né? E eu peguei apenas coisas leves e comi, e não comi muita coisa. E a carne, eu falei assim, Ezequiel, Yahweh não fez nós para comer carne, eu lembro bem. Ele pegou um pedaço de carne assim com todo rigor e disse, isso aqui foi o Eterno que deu para nós e não sei o que e tal, e zombou de mim, e eu calado, tá? E eu comi uma salada, um negócio lá, mas não comi aquela carne dele, não comi nada e fui dormir. À noite a mesma cagaça. Deu uma caganeira, uma dor de barriga, ele não sabe disso. Deu. Passei mal a noite inteira. Ainda bem que o quarto que ele me colocou tinha banheiro. Tá? E daí eu saí da casa do Ezequiel e fui embora. O Ezequiel, eu digo para vocês, não é gente ruim. Inclusive, ele é considerado na cidade como uma pessoa boa. Porém, ele está enganado com o ser satânico que está utilizando ele e ele está achando que é Yahweh. E assim, o ser satânico dá sonhos para as pessoas, dá visões, é tudo coisa satânica. A Satã, ele utiliza as pessoas para enganar. E eu sou o único, colocaram na Bíblia que eu sou filho único. Mentira. Eu sou o único que consigo não cair nas armadilhas de Satã. Eu sofri bastante, tenho sofrido bastante nessa situação, porque eu vim por meio do piseiro aí, do chiqueiro de porcos. Tá? Mas agora, em 2026, eu estou saindo. Se vocês acreditarem ou não, eu vou surpreender a população do mundo inteiro. Eu estou indo para algo profundo, algo seríssimo que vocês nunca viram. Vocês não são obrigados a acreditar. Aguarda o tempo passar, que em 2026 eu estou saindo do cativeiro de Satanás. O Luquinhas, quando veio morar comigo, levou vários trancos e barrancos. E hoje ele agradece porque isso ajudou ele, não é, Luquinhas? Correto, 100%. Hã? 100%. E daí que acontece? Só que eu disse para a Sara hoje que eu gosto da Sara ao pé da letra. Quem achar que eu não gosto da Sara está enganado ou enganada. O que acontece com a Sara? A Sara é uma mulher
com todo perdão e com todo respeito às demais mulheres, elas estão acima de vocês. Vocês não sabem disso. Porque eu fico em volta de uma mesa com várias pessoas, eu sei quem é quem e sei como está a situação de cada um ou cada uma. Só que eu fico calado. Mas eu conheço, se eu disser que eu não conheço é mentira. E como a Sara tem uma ligação forte com o Ialro, ela me prende, ela me conquista, ela me compra. Então, não é porque você vai fazer, mas por que ele gosta tanto da Sara? Não é por acaso que ela mostrou para mim que ela é a Sara, ela é diferente. Se vocês acreditarem ou não acreditar, ela é diferente. Ela tem um vínculo com o Ialro. E eu fico estudando ao pé da letra Sara, imaginando, e falei, mas como Ialro faz? Aonde eu não imaginava nunca na minha vida. Eu ia viver com a Sara e que era ela a pessoa que ia andar comigo no mundo, porque nós vamos andar o mundo inteiro, eu estou sabendo. Tá? Tem uma coisa que está acontecendo no momento que eu estou querendo sair fora, é dos irmãos, eu quero já pedir aqui os irmãos pobres não enviar Pix para mim, não fazer Pix para mim. Não faça isso, não preciso disso. Tá? Os irmãos pobres. E Ialro mostrou para mim que ele vai utilizar 142 mil pessoas, que nessa Bíblia fala que são 144 mil, para me ajudar a fazer a obra. Mas se Ialro ainda não te levantou e não deu condição financeira, não envia nem um centavo para mim. A gente não é padre, pastores, papa, a senhora Alexandre do Brasil, que vive extorquindo as pessoas para tomarem dinheiro e colocando as pessoas em más lençóis nos ensinos satânicos. Aqui é verdadeiro. Uma coisa eu digo para vocês, se eu não vou comer nada, eu vou precisar de dinheiro para quê? Preciso de condição financeira para viajar? Sim. Mas Ialro vai utilizar pessoas dos 142 mil que têm condições financeiras para ajudar. E eu não estou preocupado nem um pouquinho se eles vão ajudar, se não vão. Não estou preocupado com isso, não, eu estou seguro. Porque eu sei de algo acima disso. E eu não confio em seres humanos. Seres humanos são frágeis, são merdas, são fracos, são broxas, na verdade. E eu não confio em seres humanos. É tanto que eu estou montando uma estratégia para ninguém enviar Pix nenhum para mim. Porque Ialro sabe, ele sabe como trabalhar. Agora, por enquanto, se alguém que crê em Ialro, que é dos 142 mil, quiser colaborar, eu aceito, porém, já estou pedindo de antemão. Você que não tem condição financeira, não faça Pix para mim. Cuida da tua vida, meu irmão. Cuida da tua vida, minha irmã. Eu estou indo avante, eu estou seguro e vou surpreender as pessoas do mundo inteiro. Então, qual era a instrução de Rassatã? O que Rassatã queria comigo? Ele já sabia quem era eu, porém eu não sabia. Eu era inocente. Eu não sabia o que ele queria. Ele queria que eu fosse um governo no mundo comandado por ele, com uns ensinamentos diferenciados do que as religiões pregam, porém, servindo os deuses deles com outros nomes. E aí foi aonde não encaixou em mim. A Satã quis montar, me utilizar como uma ferramenta e eu ser governo no mundo, inclusive os judeus satânicos, né? A maçonaria, eles entraram em contato comigo várias vezes, me oferecendo fortuna para me ficar rico numa semana para outra, ficar milionário, bilionário. Eu não aceitei. Eu não aceito coisa de Satanás. Agora, se alguém utilizado por Ialro quiser ajudar, eu vou aceitar. Agora, dia de Rassatã, eu não vou aceitar. É tanto que tem um dinheiro no mundo aí, que vocês não sabem, que eles estão dizendo que vão distribuir para a população. Eu chamei o irmão que está intervindo nisso, inclusive eles pegaram a minha documentação, falei, meu irmão, sai fora disso, que isso é bucha, isso é satânico, isso não é coisa de Ialro. Ialro trabalha
com coisa pequena e se tornar grande. E eu pego o pequenininho e faz crescer. Como também pega a pessoa que acha que é grandona e faz ficar lá no chinelo de dedo. Então, não venha para cá achar que eu sou bonzão, que você é boazona ou bonzão, que não é. Nós estamos numa situação de avançar e destruir o sistema religioso do mundo e destruir os ensinamentos religiosos do mundo. Agora, se vocês acreditarem ou não, eu vou provar para vocês que todas as pessoas desse mundo vão depender de mim no futuro. Segura aí, vamos aguardar para ver se isso não vai acontecer. Eu disse umas coisas hoje para a Sara, para os demais que estão aqui, falei, olha, fica tranquilos, nós estamos com tudo nas mãos, vamos avante.